A verdade sombria por trás da cidade que some. Tem lugares que parecem comuns na superfície, mas quando alguém presta atenção sem pressa, a cidade começa a exibir fissuras discretas, manchas antigas e gestos repetidos que não se encaixam no resto do mapa. Pequenos desvios em placas, esquinas que não combinam com a memória, luzes que acendem em horários estranhos formam um mosaico silencioso que quase ninguém olha de frente. Quem insiste em observar, percebe que existem trechos inteiros que parecem fugir do registro, como se o bairro, a rua ou a estrada tivessem vontade própria de esconder uma parte da história. Cidade que desaparece do mapa é a expressão que alguns usam para falar de um tipo de bairro que parece esforçar-se para não existir por completo, como se cada quarteirão tivesse sido encaixado às pressas em cima de algo que ninguém quer lembrar. Fica no alto de um morro cercado de antenas, fios cruzados e torres de energia que crepitam em dias secos, com ruas estreitas que sobem em zigue-zague entre muros descascados, rabiscos velhos de tinta e portões que rangem sempre no mesmo ponto. Nos aplicativos de rota, o lugar aparece pela metade, com vielas cortadas, numeração confusa e alguns trechos simplesmente apagados, como se o mapa tivesse desistido de entender aquele desenho torto. Quem sobe pela primeira vez percebe o cheiro pesado de ferrugem molhada misturado ao de óleo de fritura que escapa das janelas, formando uma camada gordurosa no ar que gruda na roupa, no cabelo e na pele. As placas de rua não combinam com os nomes que aparecem na tela, as casas saltam do número 40 para 83 sem lógica clara, e os moradores respondem com um encolher de ombros cansado quando alguém pergunta por que nada ali bate. Em certos bares de esquina, televisões antigas mostram programas de anos passados, novelas com atores que já morreram, jogos encerrados há muito tempo, como se o sinal chegasse atrasado ou viesse reaproveitado de outro lugar. Um relógio parado sobre o balcão insiste em marcar um horário que ninguém lembra de ter vivido acordado, e o ponteiro dos segundos vibra sem avançar, preso em um tiquinho de movimento que não completa a volta. Motoristas de aplicativo evitam subir depois de determinada hora, afirmam que o GPS enlouquece, gira o mapa sozinho, manda fazer retorno em ruas que terminam em muros altos manchados de umidade escura. Quem insiste em explorar a pé nota que os sons têm um atraso sutil, passos ecoam meio segundo depois, vozes parecem sair atrasadas da boca, e até o latido dos cães vem descompassado, o suficiente para deixar o corpo em alerta mesmo sem entender o motivo. Entregadores juram ter deixado comida na porta certa e minutos depois, recebem mensagem dizendo que aquele endereço nunca foi aquele, como se o bairro tivesse deslizado alguns metros sem fazer barulho. Gente que morou ali e se mudou conta que em fotos antigas, prédios surgem e somem no fundo das imagens sem que nenhuma obra tenha sido feita, fachadas desaparecem de um registro para outro, esquinas inteiras parecem trocar de posição com uma naturalidade irritante. Em conversas baixas, quase sempre na calçada, alguns admitem que evitam fotografar certas partes do morro, não por medo de assalto, mas por uma sensação incômoda de que a foto nunca vai sair igual à lembrança. Aos poucos, cresce o desconforto de que aquele pedaço da cidade só continua existindo porque ninguém consegue registrar direito, como se qualquer tentativa de organizar o traço daquele lugar viesse com um aviso silencioso para deixar tudo torto do jeito que sempre foi, sem mapa, sem ordem e sem explicação final. O apartamento que recomeça toda madrugada fica em um prédio antigo espremido no meio de uma avenida barulhenta, com padaria iluminada a qualquer hora, farmácia aberta de domingo e ônibus passando sem folga, como se a rua nunca aceitasse ficar completamente em silêncio. A fachada exibe manchas de infiltração antigas, cicatrizes escuras que descem pelos cantos das janelas, mas a porta do apartamento do quinto andar aparece sempre com pintura recente, cheiro de tinta fresca misturado a poeira velha, como se alguém tivesse decidido apagar qualquer história anterior com uma camada apressada. Por dentro, o ar lembra limpeza feita em cima da hora, mistura de desinfetante barato com umidade presa nas paredes, mesmo em dias em que o céu está sem nuvem e o vento entra pela janela da sala. O piso de madeira range em pontos exatos, sempre nos mesmos, como se o lugar cumprisse um roteiro próprio toda vez que alguém atravessa o corredor, repetindo rangidos conhecidos que avisam onde cada passo vai soar. Moradores diferentes, em épocas distantes, descrevem a mesma sequência nas primeiras noites, com um grau de detalhe desconfortável demais para parecer invenção compartilhada. Entre 2 e 3 da madrugada, a televisão ligada reduz o volume sozinha, qualquer que seja a marca, estação ou programa, e o ambiente fica preenchido por um silêncio estranho, denso demais para ser apenas ausência de som. O corredor esfria um pouco, não a ponto de ver vapor saindo da respiração, mas o suficiente para a pele reagir com um arrepio automático, como se alguém tivesse aberto uma porta invisível dentro do apartamento. A geladeira passa a emitir um zumbido grave, contínuo, que não parece vir do motor e sim ocupar o ar inteiro, criando uma vibração discreta que prende a atenção de quem tenta fingir que não notou nada. Alguns tentam explicar como o nervosismo de quem está em casa nova, cansaço acumulado de mudança, mente cansada procurando sentido, mas os relatos continuam coincidindo de forma incômoda, mesmo entre pessoas que nunca se cruzaram.
Em determinado momento, sempre na mesma faixa de horário, alguém ouve passos repetindo exatamente o caminho feito minutos antes, mesma velocidade, mesma curva na entrada do quarto, mesma hesitação perto da porta da varanda, terminando ao lado do sofá da sala. O som não vem do teto nem do andar de baixo, vem do próprio chão, bem abaixo dos pés, como se outro andar ocupasse o mesmo espaço em camadas diferentes. Objetos deixados perto da cama surgem levemente deslocados pela manhã, sempre alguns centímetros mais perto da porta, como se uma decisão tivesse sido quase tomada durante o sono e recuada no último instante. Relógios travam por instantes sem motivo, histórico de busca registra pesquisas sobre o prédio que ninguém lembra de ter feito, e algumas mensagens enviadas de madrugada parecem escritas por alguém que decidiu ir embora, embora a pessoa jure que não pegou nas chaves. Quem aguenta alguns meses conta que a sensação mais comum é a de ter dividido a madrugada com uma presença insistente que o apartamento tenta repetir todas as noites, como uma gravação defeituosa que apaga o próprio rastro antes do amanhecer, recomeçando do zero cada vez que as luzes se apagam. A estrada que repete a mesma cena ocupa um trecho específico de rodovia cercado por terrenos vazios, placas enferrujadas e galpões esquecidos, onde motoristas reduzem a velocidade sem saber ao certo por que fizeram isso. Não há curva acentuada nem quebra-molas escondido, as faixas estão pintadas, o acostamento está limpo, mas o corpo se antecipa e o pé procura o freio alguns metros antes de chegar ao ponto em que o asfalto muda de textura. No mapa, aquele pedaço não tem marca especial, aparece apenas como mais 1 quilômetro contando a distância até a próxima cidade, porém quem passa ali com frequência reconhece um peso difícil de explicar quando o carro se aproxima. O som do motor fica mais grave, como se o ar estivesse mais espesso, e os faróis parecem recuar um pouco, iluminando menos o asfalto à frente sem que a lâmpada tenha queimado. Do lado esquerdo, uma cerca de arame farpado contorna um terreno vazio que nunca recebe construção, sempre úmido mesmo em período de seca, com mato alto que não balança como o resto quando o vento passa, criando uma faixa parada no meio do movimento. Ao longo dos anos, pequenos acidentes se acumulam nos registros de companhias de seguro e da polícia rodoviária, quase sempre com as mesmas palavras nos relatos. Carros escorregam de leve para o acostamento, motos perdem o equilíbrio por nada aparente, caminhões demoram um segundo a mais para responder ao movimento das mãos, como se o volante ficasse pesado somente naquele trecho. Não são tragédias grandiosas, são ocorrências repetidas em escala irritante, sempre acompanhadas da impressão de que algo atravessou a pista no último instante e sumiu antes do impacto. Motoristas que se dizem céticos admitem, em conversas mais reservadas, que em noites de neblina baixa já viram um vulto tomar forma na faixa da direita, altura de uma pessoa adulta, atravessando rápido demais para detalhar rosto, roupa ou gesto. Quando percebem que não havia ninguém, o carro já está no acostamento, coração acelerado, dedos marcando o volante com força exagerada. Alguns afirmam que na mesma região, o rádio sofre interferência, perde o sinal e volta em estações antigas, tocando músicas que não tocam mais no horário, como se uma transmissão velha insistisse em ocupar aquele pedaço de frequência. Há relatos de faróis que apagam por poucos segundos, lanternas traseiras que piscam sozinhas, celulares que travam bem na hora em que alguém tenta registrar a paisagem pela janela. Em gavetas de delegacias e escritórios de seguro, uma pilha de boletins guarda descrições parecidas demais para serem coincidência, escritos por gente de cidades diferentes que nunca se encontrou e registra o trecho com a mesma frase envergonhada no fim, confessando que jurou ter visto alguém na pista. A sensação geral entre quem conhece o lugar é a de que aquela estrada tenta repetir uma cena que não foi resolvida, como se a cada madrugada em que um veículo passa ali, o espaço testasse uma nova forma de ser notado sem conseguir contar a história inteira de uma vez, arrastando o mesmo começo de susto por anos seguidos.